43 fala sobre a instituição da República do Brasil. A página? É porque eles estão... A instituição da República. Bom, eu vou estar começando aqui falando sobre o governo provisório. Começa assim: na noite de 15 de novembro de 1889, formou-se um governo provisório republicano para dirigir o país. O novo governo organizado pelos grupos sociais que promoveram a República eram militares, cafeicultores e profissionais liberais, e eram liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Era tido como uma revolução nacional e deu-se a parecer que a preocupação do governo provisório era defender a ordem pública já existente, a segurança e o direito dos proprietários brasileiros e estrangeiros. Para acalmar a todos, ele logo se comprometeu a pagar as dívidas externas do país. Também falaremos sobre as primeiras providências tomadas por ele. As primeiras providências do governo provisório foram a instituição do federalismo, as províncias brasileiras foram transformadas em Estados-membros da Federação, a separação entre a Igreja e o Estado, foram criados os registros civis de nascimento e casamento civil. Antes, então, só havia batismo e casava-se na Igreja. Essas foram só apenas duas das primeiras providências tomadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca para melhorar o país, para tomar a presidência do país, do governo provisório. Vamos falar sobre o governo militar. Com a elaboração da Constituição de 1891, a Assembleia Constituinte assinou o Congresso, que era responsável para eleger o primeiro presidente e o vice-presidente da República. O governo de Teodoro da Fonseca foi candidato à presidência, pois tinha o apoio de muitos militares. Teodoro era muito autoritário e a elite econômica do país, os fazendeiros de café, acusava ele da crise econômica da época, tinha o seu ministro lá, que fazia apoio com ele. A elite econômica apresentou seus candidatos, que são Prudente de Moraes para presidente e o Marechal Floriano Peixoto para vice. Nos setores militares existiam na candidatura de Teodoro da Fonseca e Almirante Eduardo como vice-presidente. Teodoro venceu com 32 votos a mais sobre o Prudente de Moraes. Só que o seu vice perdeu para o Floriano Peixoto. Teodoro não tinha apoio político suficiente para governar o país. Sofria com a opressão da elite econômica. Por isso, Teodoro decidiu fechar o Congresso e prender os seus principais líderes em novembro de 1891, o que era um verdadeiro desrespeito à Constituição. A oposição política organizou-se contra o governo, entraram em greve os trabalhadores das estradas de ferro central do Brasil e a Marinha ameaçava bombardear o Rio de Janeiro com navios de guerra, apoiados no povo. Isso ficou conhecido como a primeira revolta da Armada. Diante de tudo isso, Teodoro renunciou à presidência no dia 23 de novembro de 1891. Seu cargo foi ocupado pelo vice-presidente Floriano Peixoto. E aí, antes dela começar, um minutinho, antes de Floriano renunciar, vocês viram ele tinha uma crise, uma crise econômica, né? A sociedade até se revoltou na revolta da Armada. Ele até tentou resolver a crise, adotando uma medida chamada encilhamento. O que seria o encilhamento? Foi fazer mais dinheiro, achando que com essa medida poderia resolver a crise. Só que é o seguinte, gente, quando você faz mais papel moeda, você tem que ter o mesmo valor em riqueza, porque senão o dinheiro se valoriza e a inflação sobe, tá? Então, o que aconteceu? Ele mandou fazer mais papel moeda, mas ele não tinha o mesmo valor em riqueza. E aí, de repente, o pãozinho na época que estava 10 centavos passou a custar 90, porque tinha muito dinheiro.
dinheiro circulando. Então, ao invés de resolver a crise, ele piorou a crise econômica. Então, esse foi outro fator que ainda contribuiu para ele renunciar. Além da revolta da Armada, né, a sociedade estava pressionando contra ele, houve também a crise econômica. O governo Floriano Peixoto, para achar direto e apoiado pela comunidade de São Paulo, partido da Revolução Paulista, e por ele setores das Forças Armadas, o Marechal Floriano Peixoto chegou à presidência da República entre as primeiras medidas do seu governo. Destaca-se o afastamento dos chefes de governo estaduais, indicados por seu voto da fronteira da reabertura do Congresso Nacional. Medidas econômicas. Por meio do ministro da Fazenda, Cesardel Correia, o governo Floriano procurou estimular a industrialização, para isso facilitou a exportação de equipamentos industriais e a contratação de financiamento a empresários da indústria. Essas medidas bastaram para provocar a reação dos fazendeiros tradicionais, aferrados a defesa da vocação agrícola do país. Além disso, Floriano fez importante reforma bancária, pela qual proibia os bancos particulares de emitir dinheiro. A emissão de moeda passava a ser responsabilizada exclusiva do governo federal. Essa medida conferia ao governo maior controle sobre o dinheiro, situação da economia. Para conquistar a simpatia das camadas urbanas, comerciais, profissionais liberais, funcionários públicos, nascente operariado, Floriano tomou medidas de restrição popular, baixou o preço da carne, dos aluguéis residenciais e aprovou uma lei de construção de casas populares. Conflito político. O perfil popular Floriano, entretanto, não se combina com a faixa autoritária. Certa vez lhe perguntado como recebia um grupo de manifestantes de oposição. Rapidamente respondeu: serão recebidos na paz. Por suas atitudes enérgicas de energia. Floriano ficou conhecido como Marechal de Vento, controlador das forças. A oposição política alegava que, assumindo o poder como vice-presidente, Floriano deveria convocar novas eleições que não determinava a Constituição. Entretanto, Floriano defendia a tese de que tinha direito de ficar no poder, cumprir o mandato de seu voto. Então, vocês viram aí que os dois primeiros presidentes, tanto o Marechal Deodoro quanto o Floriano Peixoto, os dois sofreram uma crise econômica e com a revolta popular. Teve a primeira revolta da Armada e a segunda revolta da Armada. Tá? Qual a solução que eles encontraram? Terminando esse mandato, então vai ter novas eleições, e aí o primeiro presidente civil vai assumir a presidência do Brasil, que é Prudente de Moraes. Esse civil, gente, vai ser um representante dos agricultores, é um fazendeiro. E vocês vão ver ao longo das apresentações que todos os presidentes, até chegar em Getúlio Vargas, vão ser fazendeiros. Tá? Então não vai ter mais presidente militar. Getúlio Vargas é fazendeiro? Não, aí começa uma outra parte da história. Certo? Deixa eu só anotar os números de vocês. Gente, palmas para o grupo. Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês queiram fazer alguma pergunta? Gente, uma pergunta dele. Como será a eleição? Ótima pergunta. O voto não era secreto, era um voto aberto, tá? Para